Amém. Boa noite. Tudo bem? Tranquilo aí? Muito legal estar voltando aqui menos de um mês depois. Eu tive aqui, não sei se é menos de um mês. Foi no mês passado, eu tive aqui, conheci o pessoal e foram 2 dias muito legais de ministração aqui. E assim que eu cheguei em Vitória, o Felipe falou, eu quero que você volte. Nós vamos ter um evento lá para adolescentes e eu quero que você venha falar para eles. E o tema vai ser Salmo 27:4. E eu fiquei muito animado, porque esse texto está no meu coração tem algum tempo. E eu tenho algumas coisas para dizer a respeito dele. E eu sei que vai ser muito, muito proveitoso esse nosso tempo aqui, hoje e amanhã à noite. Quem está pensando em vir amanhã à noite? Quem pode trazer um amigo amanhã à noite? Aí, tem bastante espaço. A gente pode fazer isso aqui encher mais. Amém? Glória a Deus. Essa é minha esposa, Stephanie. É um prazer estar podendo trazer ela e apresentar para vocês. A gente está casado já faz 4 anos. Ainda não temos filhos humanos, só cachorro e gato. Que é muito difícil a gente viajar e deixar eles para trás. Eu tenho viajado um pouco mais, aí a Stephanie fica lá com eles, mas quando a gente viaja junto é muito difícil. Orem por nós, é muito difícil deixar os bichinhos em casa. Brincadeira, mas a gente está feliz, nós somos pastores lá na cidade de Vitória, Espírito Santo, temos uma pequena comunidade de discípulos ali na cidade. Se você estiver passando em Vitória, quiser tomar um café com a gente, encontrar com a gente, nós estamos às ordens lá. Vitória do Espírito Santo. E a gente tem um ministério também de viajar e de estar ministrando algumas coisas que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Infelizmente o meu CD está esgotado. Na outra vez eu acho que eu vim aqui, eu acho que ainda tinha. Mas agora não deu para trazer nenhum dos meus CDs, mas a gente trouxe outros materiais. Se você estava aqui com o Kirk Bennett do iHop, você lembra que a ministração foi muito legal. E a gente trouxe algum material dele, São DVDs de mensagem, um manual de meditação. Isso aqui é poderoso. Essa aqui é uma ferramenta que vai te dar recursos para gastar tempo na presença de Deus. Então, se você acha que orar 5 minutos é difícil, isso aqui vai fazer você orar 2 horas sem perceber. Era para você falar assim, eu quero ter tempo na presença de Deus. Isso aqui vai te ajudar muito, é um manual e são ferramentas para a gente gastar tempo na presença de Deus. A gente também trouxe algumas pulseirinhas, pulseirinha da vida, é um compromisso que a gente faz para orar contra o aborto. No Brasil, o aborto ele não é legalizado, mas ele é muito real. Eu mesmo, os meus pais, eles abortaram 2 vezes antes de eu nascer. Poderia ter sido eu sempre falo isso. Talvez não era para eu estar aqui, mas nós podemos orar para que Deus acabe com o aborto e envie avivamento para o Brasil. Então, se você quer se comprometer a orar contra o aborto, orar pela vida, a favor da vida, você também pode passar ali e comprar uma pulseirinha da vida. E eu vou deixar a minha esposa falar um pouquinho dos nossos outros materiais. Quem conhece que eu escolhi esperar? Escolhi esperar. Aquela coisa que fica enchendo a sua timeline no Facebook. Não é? É o nosso ministério também lá em Vitória. Nós somos diretores. A Stephanie trabalha exclusivamente na organização da agenda do Escolha Esperar. Queria que ela falasse um pouquinho dos livros. Ei, gente, boa noite. A gente já tem 2 livros e estamos nos preparando para lançar o 3º livro. E a resposta está sendo muito boa, então eu vou falar um pouquinho desses livros para vocês. O primeiro livro, na verdade, vai ser uma série de livros, então todos eles têm esse nome, Eu Escolhi Esperar. Mas eles têm subtítulos, e o subtítulo desse aqui é Um Guia Prático para a Jornada daqueles que Esperam. Nesse livro, o pastor Nelson, que é o nosso amigo que tem ministrado sobre a mensagem de escolher esperar,
ele fala um pouco sobre a jornada dele, de como foi para ele, né? Como que Deus falou com ele, de que ele poderia esperar em Deus por uma pessoa que Deus tinha separado, que Deus estava preparando para ele. Então, ele fala um pouco do que é esperar em Deus, do que não é esperar em Deus, porque hoje em dia é uma moda dizer, né? Eu espero em Deus, irmão. E, na verdade, muitas pessoas não entendem o que realmente é esperar e descansar o coração em Deus, de que Deus é fiel para suprir essa nossa necessidade. Então, esse livro é o primeiro que dá uma explicação básica sobre o que é esperar em Deus e como você pode iniciar essa jornada. Nesse segundo livro, o subtítulo é Um Amor para a Vida Inteira. E aqui ele conta um pouco da história dele com a esposa dele. Ele é casado hoje já há 14 anos. E ela foi a primeira, única namorada, a única mulher que ele se relacionou e beijou, enfim. E ele conta um pouco desse amor que ele vive e que é um amor para a vida inteira, que foi Deus que mostrou para ele, que guiou ele em todo o tempo. Então, esse livro aqui é bem legal, ele conta essa experiência dele. Esses livros estão dando uma resposta muito boa no meio dos jovens. Todo mundo que compra fica muito feliz, encantado e quer se entregar a essa jornada. Então, eu incentivo vocês a terem esses livros, porque eles vão realmente viver essa jornada, transforma a nossa vida. Tá bom? Obrigada. Amém. Vamos ficar de pé, eu quero que a gente ore mais uma vez. Amor, você ora para a gente? Pai, a gente quer te agradecer por esse tempo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade da gente se encontrar, nós nos encontrarmos com o pessoal daqui, a gente estar junto para aprender mais do Senhor, Pai. Te agradeço pelas pessoas que puderam vir aqui nessa noite. Obrigado porque o Senhor trouxe as pessoas que o Senhor quis para ouvir o que o Senhor tem diretamente para o coração delas. Eu peço que para cada um que está aqui, o Senhor dê hoje uma experiência pessoal com o Senhor, um encontro com o Senhor, de ouvir diretamente do Senhor o que o Senhor tem para cada um. Peço pela vida do Vitor, Pai, que o Senhor fale através dele, Deus. Pai, que a sua palavra venha diretamente ao coração dele, Deus, e que ele possa ser um canal limpo para que o Senhor flua aqui, para que o que está no teu coração flua aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Abre sua Bíblia em Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, 4. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém. Eu quero falar um pouco sobre o que Deus está fazendo no mundo, na nossa geração, hoje. O que Deus está para arrumar na terra, na nossa geração, nos nossos dias. E eu quero falar um pouco sobre uma coisa só. Uma coisa. É a ênfase desse versículo. Uma coisa. E falando sobre o que Deus vai fazer, a gente precisa voltar ao que Deus já fez na história, né? Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, né? E o rei Davi, ele foi o maior e mais poderoso rei de Israel. Ele no seu reinado, o território de Israel alcançou todas as barreiras que Deus falou que alcançaria.
né, o poder militar do rei Davi, ele se expandiu, a riqueza, né, a quantidade e qualidade das coisas que o rei Davi fez foi poderoso. Por isso que ele Jesus é o filho de Davi, né? O reinado de Davi simboliza o reino de Deus, o reino de que Jesus vai implantar aqui na terra. Então, o rei Davi, foi ele que escreveu esse texto, e eu fico pensando como que um rei de tamanho poder fala que uma coisa só para ele é importante. Imagina, se você é rei, você tem tudo que você quer, tudo que você pede, tudo que você deseja, tudo está à sua disposição, riquezas, prazeres, né? O rei Davi ainda tinha quantas mulheres ele queria. Era uma coisa assim, fora da nossa realidade, o tamanho do poder e o tamanho da autoridade que ele tinha para ter as coisas. Mas ele, de alguma forma, falou que nada dessas coisas eram importantes perto da uma coisa que realmente valia a pena. E essa uma coisa era que ele pudesse estar na casa de Deus, né? O rei Davi falou que ele colocaria todas as coisas de lado, porque só uma coisa é importante. Só uma coisa. E ele descobriu uma ferramenta. Ele descobriu um segredo, um mistério. Ele descobriu que se ele tivesse a presença de Deus, ele teria o governo de Deus no reino dele. Ele era um garoto jovem que foi ungido, né, lá no campo, e ele não tinha condições de ser o rei de Israel. E ele sabia que o desejo de Deus era que o próprio Deus fosse o rei de Israel. Então Davi, o coração dele sempre foi deixar que Deus reinasse através da vida dele, né? Não que ele reinasse, mas que ele fosse um canal pelo qual Deus pudesse reinar, tocar e conduzir as coisas naquela nação. E aí Davi teve uma estratégia. Davi teve uma revelação, e essa estratégia se chama o tabernáculo de Davi. Essa foi a estratégia que Deus deu a ele. E Davi, quando ele tentou trazer a arca da aliança para Israel, o que aconteceu? Né, eles estavam fazendo um cortejo e a arca estava sendo carregada num carro de bois. E a arca não foi feita para ser carregada num carro de bois, e sim nos ombros. Né? E enquanto eles estavam fazendo aquele cortejo, enquanto eles estavam caminhando com a arca, com a presença de Deus, o carro balançou e a arca foi caindo. E o Uzá, um cara chamado Uzá, tentou segurar a arca, né, para não cair. E aí, quando ele botou a mão, ele foi fulminado. Ele caiu morto. E aí Davi falou: cara, alguma coisa está errada. Eu preciso entender melhor o que Deus quer. E aí a arca ficou descansando 3 meses na casa de um outro cara chamado Obed-Edom. E Davi foi para a cidade de Davi, Jerusalém, estudar um pouco sobre como lidar com a presença de Deus. Como lidar com a glória de Deus. Como criar um ambiente, criar uma atmosfera onde ele poderia, né, receber a presença de Deus como se fosse um hóspede, né, preparando o lugar, preparando da melhor forma possível para a presença de Deus, não simplesmente visitar, mas habitar ali naquele lugar. E aí Davi, ele teve uma revelação. Ele falou assim: eu vou fazer uma tenda, e eu vou colocar a arca da aliança no meio dessa tenda, e eu vou pagar salário para homens ficarem dia e noite diante da presença de Deus, diante da arca, diante da presença do Senhor, ministrando a Deus. Né? Essa foi a estratégia do rei Davi. Ele organizou cantores, corais, músicos, porteiros, pessoas que trabalhavam na administração daquela tenda. Eram mais de 3.000 pessoas trabalhando em tempo integral para que funcionasse adoração e intercessão 24 horas. Né? E esse é o segredo de Davi. O segredo da prosperidade e da vitória de Davi não foi que ele era um bom guerreiro, mas porque ele queria
ele prezava pela presença de Deus e por aquilo que a presença de Deus podia fazer no meio deles. Então ele preparou lugar, ele fez uma casa, ele deu condições para a presença de Deus estar ali no meio deles, não só visitando, mas habitando permanentemente. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão pegando a história? Provavelmente vocês já ouviram falar dessa história. E Davi, ele organizou então esses homens, mais de 3 mil homens, né? E ele intercalou isso. Ele fazia turnos para que a adoração e a intercessão fosse contínua ali diante da presença de Deus. E aí o rei Davi morreu, o rei Salomão chegou e começou a construir o templo. E aí, quando eles inauguraram o templo, eles moveram aquilo que acontecia dentro do tabernáculo de Davi para dentro do templo. E aí o templo passou a ser um lugar onde funcionava adoração e intercessão 24 horas, onde a presença de Deus tinha lugar de conforto, lugar preparado para ela ali, né? E aí, de tempos em tempos, Israel se desviava do Senhor. Você pode ler na história dos reis, né, no livro de Reis. Você pode ler no livro de Crônicas também, segundo Crônicas, segundo de Reis, que Israel, ele se desviava. Ele adorava outros deuses, ele, né, adorava outros. Mas sempre que Deus, sempre que era restaurado o modelo de Davi, o modelo do tabernáculo de Davi, havia um avivamento em Israel. Isso aconteceu algumas vezes, né? Aconteceu com Ezequias, que foi um grande avivamento que aconteceu no Antigo Testamento. Né? Eu estou contando essa história para a gente poder entrar na uma coisa ali de Salmo 27, porque essa história é muito importante a gente entender o que aconteceu no passado, para a gente saber aquilo que vai acontecer com a gente daqui a pouco. Então, teve esse rei chamado Ezequias, e nos dias de Ezequias o templo estava fechado, o templo não estava funcionando, não havia sacerdotes trabalhando, não estava funcionando aquela, eu não sei usar a palavra certa, mas era como se fosse uma preparação, um ambiente. Não tem quando chega uma visita muito desejada na sua casa? Você sabe? Quando vai chegar seu melhor amigo, você prepara a melhor comida. Quando a pessoa vai chegar de férias na sua casa, vai dormir lá, você prepara o quarto, aí você bota a toalha ali daquele jeitinho diferente na cama, e aí você bota uma caixinha de bombom, e aí você escreve um bilhetinho e coloca ali. Por quê? Porque você quer a presença daquela pessoa. Porque você deseja a presença dela. Porque você quer que ele não fique apenas aqueles dias, mas se ele quiser, que ele fique quantos dias ele desejar. Você já sentiu isso? Eu sinto isso por alguns amigos, quando alguém especial demais chega, eu quero preparar o melhor lugar. E naqueles dias, nos dias de Ezequias, não estava rolando isso. As pessoas não estavam preparando um lugar para Deus. As pessoas não estavam trabalhando e se empenhando para que a presença de Deus ficasse quantos dias ela quisesse. E aí Ezequias, ele entrou no templo e ele achou um rolo da lei de Deus, né? Ele achou o livro da lei e ele lembrou dos dias do pai dele, Davi, e ele falou: a gente precisa restaurar o templo, nós precisamos restaurar a casa de Deus, né? Nós precisamos preparar um lugar para a presença de Deus. Se nós quisermos avivamento, nós temos que preparar a casa, nós temos que preparar lugar, preparar um ambiente favorável para a presença de Deus vir e permanecer. Né? Eu creio que muito do que acontece nos nossos dias é que Deus visita e vai. Né? A gente vai e vê aquele culto poderoso, mas por que não é uma coisa de todos os dias e de constância? Porque nós ainda não paramos para falar: Deus, eu quero uma estratégia para entreter a Tua presença. Eu quero uma estratégia, eu quero usar recursos, eu quero mobilizar pessoas
quero mobilizar dinheiro, quero mobilizar tempo, organizar a minha vida, organizar a minha agenda para entreter a sua presença, né? Para que você fique mais, para que você fique sempre, para que você não vá, né? E Deus, Ele não corresponde com um CD player tocando, né? E aí você liga um CD e fica aqui tocando só. Ele corresponde com corações, né? Então, Davi descobriu isso, que se ele colocasse corações quebrantados diante da presença de Deus, orando dia e noite, ele teria a habitação permanente de Deus. E aí aconteceu que Ezequias achou esse rolo, e ele falou: nós precisamos reestabelecer a ordem do rei Davi. E a primeira coisa que ele fez foi mandar os sacerdotes se consagrarem novamente, né? Aí os sacerdotes se consagraram a tempo da Páscoa, para poderem servir diante de Deus. E aí teve um tempo novamente de avivamento em Israel, onde a nação prosperou, venceu os inimigos, mas isso está sempre ligado com a preparação para receber a presença de Deus. Amém? Estou falando muito rápido? Amor, me ajuda, eu estou muito assim, eufórico. Eu amo falar disso. Eu amo esse assunto. E aí, Ezequias restaurou a ordem de Davi. E caiu de novo. Novamente foi restaurado nos dias de Josafá. Josafá, ele venceu o exército inimigo com adoração. E ele restaurou a ordem do rei Davi. E isso foi acontecendo de tempos em tempos. E a onda se você vê o gráfico da nação de Israel, é assim, é um alto e um baixo. É um alto e um baixo. É um rei que ama Deus e um rei que desvia de Deus. E você vê que sempre quando está no alto, o templo está funcionando direito. A adoração está funcionando 24 horas por dia. Os sacrifícios estão sendo oferecidos a Deus, né? Sempre quando está no alto, está funcionando o projeto de Deus. E aí, mais no final, já quase chegando no Novo Testamento, o profeta Amós, capítulo 9, versículo 11, ele fala que Deus vai voltar a restaurar o tabernáculo caído de Davi, para que possam conquistar aqueles que ainda não foram conquistados, né? Possam possuir o restante de Edom. Né? Então, aí não é mais uma estratégia de um rei, mas o próprio Deus está falando que eu amo essa estratégia e eu vou fazer isso acontecer de novo. Eu vou fazer isso voltar a acontecer. E aí, se você virar mais, você passa ali os evangelhos em Atos. Em Atos está acontecendo um avivamento na igreja. Se você não sabe, a igreja de Atos, ela perseverava na oração, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, indo de casa em casa, caindo na graça do povo, e Deus acrescentando aqueles que eram salvos. Então a gente vê que a igreja de Atos vivia um estilo de vida de oração. A igreja de Atos sabia que para a gente ter resultados poderosos, nós precisamos ter uma vida de oração poderosa. Então eles viviam em oração, era parte do estilo de vida deles, orar sempre, orar muito. E o que começou a acontecer? O evangelho não ficou apenas em Jerusalém, mas ele começou a alcançar os gentios, não é? Paulo, começou a pregar entre os gentios. Pedro foi levado para pregar entre os gentios, e aí eles estavam vendo uma confusão acontecendo no meio da igreja, porque a igreja não estava mais só em Jerusalém, entre os judeus. A igreja estava alcançando outros povos e outras nações. E aí um cara que é muito importante a gente prestar atenção nele, principalmente porque ele chama-se o apóstolo Tiago, porque ele era o irmão de Jesus. Então a gente tem que prestar atenção no irmão de Jesus, amém? Então, sabe o que Tiago falou? Ele falou assim: gente, sabe o que está acontecendo? Sabe
o que está acontecendo nos nossos dias, isso de alcançar os gentios, é Deus restaurando o tabernáculo de Davi, igual ele prometeu lá em Amós. É isso que está acontecendo. Quem aqui é judeu? Ninguém. Então, você é gentil. Sabia? Se você não é judeu, você é gentil. Não estou xingando, tá? Você. Ser gentil não é um xingamento. Ser gentil é simplesmente porque você não é judeu. Tá bom? Então, se você é gentil e se você está sendo alcançado pela palavra de Deus, isso é o cumprimento da profecia de Deus. Isso é o cumprimento do que Deus falou que faria. Ele falou que restauraria o tabernáculo de Davi para que os gentios fossem alcançados. Então, eu sou parte da profecia que Deus falou que ia fazer. Eu sou parte, você é parte também. Né? Você está sendo alcançado pelo plano de Deus. Você está sendo alcançado pelo projeto de Deus. Né? Você não está fora disso. Você está aqui é porque a promessa de Deus é fiel. E se Ele falou que Ele ia alcançar os gentios, se Ele falou que Ele ia me alcançar e te alcançar, Ele também vai cumprir a outra parte da profecia. E a outra parte da profecia fala sobre restaurar oração e adoração dia e noite. Amém? Oração dia e noite. Da mesma forma que aconteceu nos dias do rei Davi. Da mesma forma como o rei Davi mobilizou. Da mesma forma como o rei Davi articulou, nós precisamos articular também, porque se nós articularmos isso, nós vamos ver a igreja entrando na onda do gráfico para cima, igual era na nação de Israel. E quando nós botarmos o gráfico lá em cima, nós estamos prontos para a volta de Jesus. Amém? Isso fala sobre a minha vida, fala sobre a sua vida, fala sobre o plano de Deus para as nossas vidas, fala da estratégia de Deus. Né? Uma das coisas que eu tenho buscado e tenho pedido ao Senhor é que o meu evangelismo e a minha proclamação, ela seja baseada em poder. Né? Não seja baseada em estratégia só. Né? Não seja só um folheto, não seja só uma ideia, alguma coisa, que seja com poder, né? E nada que a gente faça que necessita poder pode ser feito sem oração. Nada, nenhum projeto nosso pode funcionar sem oração, né? Hoje a igreja muitas vezes traça os projetos e depois ora. Né, fala, Deus abençoa isso, abençoa aquilo, eu projetei isso, Senhor, abençoa meus projetos. Mas a igreja do fim dos tempos, a igreja que vai viver na estratégia de Deus, vai buscar o Senhor e Deus vai dar o projeto. Você reparou a diferença? Em vez da gente projetar e depois pedir para Deus abençoar, nós vamos estar na presença de Deus. E na presença de Deus, Deus vai nos dar a estratégia, o projeto certo. E aí, quando a gente implementar esse projeto, o projeto vai ser respaldado com poder. Amém? Eu estava na Irlanda no ano passado. Eu tinha uma semana de folga na Irlanda. Minha irmã estava morando lá. E eu falei, eu não vou ficar à toa, né, uma semana. Eu vou fazer alguma coisa. E eu falei, Deus, e aí, o que eu faço? E aí eu pensei, né, eu peguei meu violão, eu escrevi uma placa assim, você quer uma oração? E aí eu botei essa placa no chão, no meio da calçada, e comecei a tocar, adorar o Senhor no meio da rua. E lá na Irlanda, as pessoas, elas são... É cultural você parar para ouvir o que a pessoa está tocando e você vai lá e dá uma moeda ainda, né? Era legal que os pais, eles dão uma moedinha para a criança, falam assim, dá lá para o tio lá. E aí eu estava lá, e aí eu fui para a rua, e eu coloquei assim, você quer uma oração? E comecei a adorar o Senhor no meio da rua da Irlanda. E aí começou a parar algumas pessoas. Né? E as pessoas paravam e eu podia orar por elas.
E era poderoso porque as pessoas eram bem sinceras. Né? Aqui no Brasil, eu sei que ia parar muito mais gente. Né? Eu já fiz isso nas praças e as pessoas param e todo mundo pede oração. Mas lá na Irlanda, as pessoas são sérias. Né? Aqui no Brasil é mais pelo movimento. Né? O brasileiro vê uma fila, já entra, né? Que é do que essa fila? Sei lá, vou ficar aqui, vai que... Né? É tipo, tem um famoso na praia, aí todo mundo vai junto. Vamos ver quem é? Não sei não, mas é famoso. Né? Então, o brasileiro é meio assim, eufórico, né? Mas os irlandeses, eles são sérios. Né? Eles não, se você falar para ele tudo bem e ele não tiver, se ele não tiver bem, ele vai falar, não está não. Né? E se você der uma comida para ele e você falar, e aí, está gostoso? Ele vai falar, não. E é normal porque eles são sinceros. Né? E eu parei na rua e algumas pessoas vieram e eu pude orar com elas ali, porque era realmente a necessidade deles. Então, no lugar de oração, Deus nos dá estratégias de poder. E essa estratégia é tão simples, mas ela é tão poderosa, porque quando eu coloquei o vídeo do que eu fiz na rua, automaticamente milhares de pessoas começaram a ver e ficar conectadas com aquela ideia, falar assim, eu quero fazer isso também. Porque é algo que nasceu no coração de Deus, não foi uma ideia brilhante, uma estratégia que eu tive. Foi algo que Deus moveu, foi algo que Deus gerou, e foi algo que, quando eu desempenhei, liberou poder. Amém? Aí eu comecei a ver pessoas em várias cidades do país, várias cidades começando a fazer essa mesma coisa. Né? E a gente começa a ver os frutos. Hoje eu tenho amigos que vão toda sexta-feira para a Rua Augusta, lá em São Paulo. Né? Se você não sabe, é mais ou menos como se fosse a Lapa aqui no Rio. Um lugar assim bem bagunçado, onde tem bar o dia inteiro e várias tretas. Né? E eles estão lá adorando o Senhor na rua e tem visto vários testemunhos, várias pessoas aceitando Jesus, várias pessoas recebendo o amor de Deus. Porque a gente não busca a estratégia, mas porque a gente busca o Deus da estratégia. Né? E quando a gente encontra com Deus, nós temos tudo o que nós precisamos. Eu quero falar sobre uma coisa só. Né? Eu tento imaginar o rei Davi, dono de tudo, ele parar e falar assim, uma coisa eu desejo. Uma coisa eu peço. Eu creio assim que se Deus fizesse uma pergunta para a gente, né, igual ele fez para Salomão, meu filho, o que você quer? Né, tinha muita gente que ia falar um carro, um apartamento, né, ou não sei, quitar minhas dívidas, sei lá. Acho que Deus é um banco, né? Mas Davi, ele falou, olha, uma coisa eu desejo. Que eu possa habitar na casa de Deus. Que eu possa contemplar a formosura do Senhor. E aprender no seu templo. Uma coisa só. Uma coisa. E por causa dessa fascinação, o rei Davi, ele foi quem ele foi. Né? Ele foi um homem que pisou muito na bola. Mas mesmo assim, por causa desse interesse único do coração dele, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não era um homem segundo o coração de Deus porque ele fazia tudo certo, mas porque ele tinha apenas um foco no seu coração. E se você quer se tornar uma pessoa segundo o coração de Deus, você com certeza vai dar ainda muitas pisadas na bola durante a sua vida. Mas se você colocar um único alvo no seu coração, você vai conseguir se tornar essa pessoa. Né? Na verdade, nós precisamos saber que nós já somos a pessoa favorita de Deus. Nós temos que agora fazer de Deus a nossa pessoa favorita. Né? É essa que é a mudança, essa é a chave que a gente precisa girar. E eu quero falar um pouco sobre desejo e fascinação.
por exemplo, aqui tem água, mas eu gostaria muito mais se fosse Coca-Cola. Né? Por quê? Porque eu gosto. Porque é o meu desejo. Desejo não é algo errado. Desejar não é errado. O problema do desejo é quando ele é mal inclinado. O problema do desejo é quando ele vai para um lado onde ele não vai ser saudável para você. Onde ele não é Deus, em outras palavras, resumindo. Né? E hoje, nos nossos dias, as pessoas nunca tiveram tão famintas e tão dispostas a saciarem os seus próprios desejos. Nunca, jamais. Por isso a gente vê o alto nível de perversidade, porque as pessoas estão fazendo tudo para suprir os seus próprios desejos. As pessoas estão fazendo de tudo para serem realizadas, para encontrar satisfação, para se sentir cheio. As pessoas têm fome, né? Mas o problema não é a fome. O problema não é o desejo. O problema é que apenas Deus pode nos suprir. Apenas Deus pode ser o preenchimento, o recheio, o conteúdo que nos enche. Né? Eu costumo dizer que Deus nos fez com um defeito de fábrica, né? Que é uma fome tremenda. Né? Deus nos fez com fome. Deus nos fez com desejo. Deus nos fez com anseio. Né? Deus fez a gente para ser fascinado. Deus fez a gente para ser apaixonado. Deus fez a gente para desejar ser amado. Por quê? Porque Ele é um Deus amoroso, porque Ele é um Deus apaixonado. E quando a gente encontra a nossa necessidade com a realidade de quem Ele é, nós encontramos a plenitude, a satisfação. O problema é que enquanto a gente não encontra e tenta suprir essa nossa necessidade eterna, nós vamos quebrando a cara, nós vamos nos frustrando. Então a fome e o desejo não é algo errado, ele precisa ser bem direcionado. E eu quero falar um pouquinho sobre desejo e sobre fascinação. Desejo é aquilo que nós queremos. Por exemplo, eu queria uma Coca-Cola em vez de uma água. É um desejo, é algo, é um interesse, é onde está o meu objetivo. Nenhum desejo... desejar não é errado. Querer não é errado. Nós precisamos saber o que nós vamos querer. Mas eu quero falar primeiro sobre o conceito de desejo e de fascinação. Desejo é onde a gente coloca o nosso alvo. Desejo é onde a gente coloca os nossos olhos. Né? Se você tem o desejo de se tornar um advogado, se você tem o desejo de se tornar um médico, se você tem um desejo de se tornar um jogador de futebol, qualquer coisa que seja o seu desejo, isso é o seu objetivo, é o seu alvo. E o que mantém o seu desejo no alvo é a fascinação. Ser fascinado, ser apaixonado, né? Gostar daquilo. O que mantém o desejo em pé é o quanto você gosta daquilo. Né? E eu vou falar um pouquinho de futebol, porque eu acho que é uma linguagem que todo mundo entende, né? Até as mulheres podem entender. Porque se você não gosta de futebol, provavelmente você está sentado perto de alguém, ou você conhece alguém que gosta de futebol. Eu não vou entrar nos pormenores dos times, mas eu torço para um time aqui do Rio de Janeiro. E ele ficou muitos anos sem ganhar um título grande. Irmãos, adivinhação é pecado, amém? Para de tentar adivinhar meu time. Depois você vem e eu falo. Tá? Eu não vou falar para assim, né, para não dar aquela explosão tipo Maracanã aqui, né? Porque eu sei que, né, tem muita gente. Tô brincando. Mas, enfim, o meu time, ele ficou muitos anos sem ganhar um título grande. E eu quero que você entenda que o título, o campeonato, é o desejo. A fascinação que mantém a gente amando o time
é alcançar o desejo, não é? Quando um time ganha, quando um time está sempre ganhando, as pessoas são mais fanáticas, né? Elas são mais fascinadas, elas são mais eufóricas, torcem e falam. Mas quando o time está um tempão sem ganhar, você gosta, mas você fica lembrando lá do passado, 1900 e tal, 80 e tanto, né? Foi o último título que meu time ganhou, então é legal, mas eu não tenho aquela fascinação, né? E o que mantém o alvo é a fascinação. O que mantém o desejo é a fascinação. Os times de futebol, o desejo deles é conquistar os títulos, né? E os torcedores, eles são alimentados pela fascinação, né? Então, toda semana os times estão em campo para quê? Para alimentar a nossa fascinação, para a gente ver aquele cara que a gente gosta jogando e fazendo aquele gol maneiro e fazendo aquela comemoração, né? Coisas que geram em nós fascínio, coisas que geram em nós o desejo de continuar querendo ver aquilo. É ou não é? Faz sentido para você? Quanto mais você vê algo que você gosta, mais fascinado você torna e o alvo continua em pé. Eu quero falar de Deus, nessas bases. Deus é o nosso alvo. E a beleza de Jesus vai gerar a fascinação que nós precisamos para estar diante dele dia e noite. Da mesma forma como um time persegue um título, nós precisamos perseguir Deus. E da mesma forma como as jogadas, os gols, os momentos interessantes de um time durante um campeonato mantêm a nossa fascinação no coração, encontrar-se com Jesus frequentemente e contemplar a beleza de quem Ele é, conhecer as características que formam Ele, isso vai manter a fascinação no nosso coração. Isso vai manter o nosso coração fascinado, vai manter o nosso coração desperto, vai manter o nosso coração acordado no meio dessa bagunça toda. Amém? Deu para pegar o exemplo? Deu? Né? Sabia, né, que quando fala de futebol as pessoas ficam emocionadas, né? Então, o que vai sustentar o teu desejo é a tua fascinação. Então, Davi, ele colocou um desejo. Uma coisa eu desejo, que eu possa habitar na casa de Deus. Mas como que eu vou sustentar esse desejo? Como que eu vou estar na presença de Deus todos os dias da minha vida sem me enjoar? Contemplando a sua... Você está com a Bíblia aberta aí? Contemplando a sua formosura. Aprendendo no seu templo, no teu santuário. Então, a beleza de Jesus, a formosura dele, alimenta o nosso desejo, o nosso interesse. E eu tenho descoberto que Jesus, por que Jesus ele é fascinante? Por que ele é digno da minha adoração? Por que ele é merecedor do meu louvor? Por quê? Eu tenho tido experiências assim na oração, no jejum, na busca, que tem aquecido o meu coração. Eu lembro que quando falava de oração para mim, eu pensava que oração era uma coisa que aquelas mulheres mais velhas, que têm um calo no joelho, fazem lá na salinha de trás da igreja. Né? Intercessão, oração para mim era aquilo. Né? E oração eu só usava quando todas as outras coisas que eu podia fazer tinham se esgotado. Aí então eu falava, Deus me ajuda. Né? Basicamente a minha oração era sempre essa. Deus me ajuda, Deus faz isso, Deus me dá aquilo.
E sempre as pessoas falam de oração, não é? As pessoas sempre estão falando da importância de orar, né? O pastor está sempre falando, gente, vai ter oração, vai ter jejum. E eu sei que no congresso de jovens vem uma galera, mas quando marca reunião de oração, como é que é aqui? Lota, né? Eu creio nisso. Pela fé eu posso ver, né, as reuniões de oração lotadas. E eu sempre lia aquelas histórias de oração. E eu falava, cara, é legal essas histórias, mas como que esses caras aguentam? Né? Cara, vamos ser sinceros, né? Como é que esses caras conseguem orar mais que 20 minutos? Né? Quando a gente chega para fazer nosso turno de oração, a nossa hora de oração, a gente ora a nossa lista, aí ela acaba, quando a gente olha no relógio, passou 2 minutos. Eu acho que eu vou orar ela de cima para baixo agora, de baixo para cima agora. Eu acho que eu vou orar ela toda em línguas. Não sei, eu acho que eu vou... O que eu posso fazer? Deus, obrigado pelas minhas mãos, pelas minhas pernas. Né? Obrigado, né, pelo ar. A gente começa a inventar assim, e quando a gente olha, 10 minutos. Meu Deus, o que eu vou fazer os outros 50, né? E parece que é um castigo orar. E eu tenho descoberto que se nós enchermos o nosso coração de fascinação por Jesus, orar vai ser uma grande alegria. Orar vai ser um grande prazer. Imagina, se Deus falou que vai restaurar o tabernáculo de Davi, e se a gente falou aqui da história de como funcionava o tabernáculo de Davi, não, o tabernáculo de Davi era oração 24 horas por dia. Né? Quando fala de oração 24 horas por dia, as pessoas pensam assim, meu Deus, de onde que eu vou arrumar tanto assunto para orar? Mas não. Eu tenho descoberto algumas ferramentas. E eu tenho usado algumas delas que eu queria falar com vocês um pouco. Uma delas é orar a palavra. Orar a palavra. Um dos recursos que a gente tem é fazer as orações apostólicas. E talvez você pense assim, o que é oração apostólica? Quando você abre lá as cartas dos apóstolos, toda vez que tem assim, e isso eu oro, aquilo ali na frente é uma oração apostólica. Então, orando as orações que os apóstolos fizeram. Eu tenho usado também as orações de Jesus. Né? Eu creio que se tem alguma oração que vai ser respondida, é a oração que Jesus fez, não é? Então eu oro as orações de Jesus, o Pai Nosso, outras orações que ele fez na Bíblia, João 17. Então, assim, a gente vai juntando recursos para estar na presença de Deus. E um dos outros recursos que nós temos é o que eu já falei hoje aqui de noite com vocês, é a apostila de meditação, onde a gente escolhe um texto e medita naquele texto. Você sabe que Jesus é o Verbo, né? Jesus é a própria palavra de Deus. Mas quando a gente medita, nós não estamos interessados naquelas letrinhas ali. Nós estamos interessados em encontrar o homem que está por trás daquelas letras. Encontrar Jesus, descobri-lo, ver aonde, conhecê-lo, entender como ele é, como ele pensa. Né? Uma das coisas que a gente tem usado bastante é as descrições de Apocalipse. Né? Apocalipse 1 e 2 falam características de Jesus. Né? Que ele tem os cabelos brancos como a neve, que ele tem olhos como chama de fogo, que da sua boca sai uma espada afiada, que ele anda no meio dos candelabros, né? Que o seu semblante é como o sol, né? Que ele está vestido com um linho finíssimo, que ele está cingido com um cinturão de ouro. Cada uma dessas características do Filho de Deus enchem o meu coração de fascinação. Quando eu paro para meditar em Jesus
como Ele é, como Ele está, como Ele parece, o que Ele pensa, o que Ele sente. Isso desperta meu coração. Né? Oração não é chato. Oração precisa ser direcionado para encontrar Deus e não para levar coisas para Deus. Né? Enquanto a gente orar só falando e levando coisas para Ele, a oração vai ser chata. Mas quando a gente começar a encontrar Deus na oração, encontrar com Jesus, ter encontros com Ele, a nossa vida de oração vai ser transformada. Né? Ontem mesmo a gente estava fazendo uma meditação, né? Nesse texto, eu estava meditando em Salmo 27:4. E eu e minha esposa, a gente combinou que a gente ia meditar 1 hora. Eu meditei 3 horas nesse versículo aqui. Ontem na hora do almoço para de tarde. Né? Entre meditação, oração, leitura, estudo. E enquanto eu meditava pedaço por pedaço. E eu orava: Deus, uma coisa eu te peço. Uma coisa eu te peço. E enquanto eu falava uma coisa eu te peço, Deus falava comigo: e as outras coisas que você tem? Para você ter uma coisa só, você tem que tirar as outras. E eu falava: Deus, eu abro o meu coração para que todas as outras coisas saiam, para que fique somente o meu único desejo, que é o Senhor. Poderoso, não é? Meditação é quando você fala para Deus aquilo que Ele falou a respeito de você, né? E isso abre o teu coração, isso desperta o teu espírito. E eu segui: Deus, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. E eu repetia essa frase vez após vez após vez. E eu falava: Deus, que eu possa habitar na tua casa, que eu possa habitar na tua casa, que eu possa habitar na tua casa. E Deus falou: eu não moro num prédio. Onde que você vai habitar se eu não moro num prédio? Você sabe, né, que quando todo mundo vai embora, Deus vai embora daqui. Deus não mora dentro da igreja. Deus mora em nós. Você sabe disso? Amém? Vocês estão acordados? Gente, já vou acabar, tá? Eu estou vendo que está meio cansado aí na sexta-feira. Só vou acabar esse texto aqui. Mas, Deus não mora, tá? Em prédio. Por mais bonito que a gente faça, Deus não mora num prédio. Deus mora em nós. E eu estava falando: Deus, eu quero morar na tua casa todos os dias da minha vida. E o Espírito Santo me revelou que morar na casa de Deus é estar onde a presença de Deus estivesse se manifestando. Né? É viver como filho de Deus, porque o Filho de Deus, João 5, ele faz o que vê o Pai fazendo, ele fala o que ouve o Pai dizendo. Então, morar na casa de Deus não é fazer uma barraca na igreja, é você estar onde a presença de Deus estiver, e você cultivar na sua vida a presença de Deus, para que Deus more e manifeste a presença dele aonde você estiver. E eu estava meditando nesse texto, e eu passei para a fase seguinte: para contemplar a formosura do Senhor. E eu falei: Deus, eu quero ver a tua formosura. Deus, eu quero ver a tua formosura. Mostra-me, abre os meus olhos. E era ontem, mais ou menos 2 horas da tarde. E eu parei nessa frase, eu falei: Deus, me mostra. Amém, Jesus está ligando para alguém, né? Amém. Volta. Presta atenção. Eu estava meditando e eu falei: Deus, mostra-me tua face. E aí o celular ligou, brincadeira. Não, aí eu comecei a ter uma visão. E eu via um grande leão correndo. E esse leão ele era poderoso, ele corria. E aos poucos ele ia se transformando num homem. E ele se tornou num homem, e esse homem começou a andar. Subiu numa cruz, morreu. E eu estava vendo isso, eu falei: Deus,
me mostra a tua formosura. E eu vi o leão se tornando homem, e o homem sendo morto. E eu vi aquele homem morto, e eu falei, Deus, me mostra a tua formosura. E eu vi que aquele homem levantou, e ele começou a andar de novo, e se tornou um outro leão mais poderoso, e o seu rosto estava sujo de sangue. Era o leão vitorioso. Né? Deus me falou, esse é o meu leão vitorioso. E ontem eu tive essa experiência, eu tive meditando na palavra, orando, eu vi o leão vitorioso. Eu vi Jesus de uma outra forma, que eu nunca tinha pensado, que eu nunca tinha parado para imaginar, mas Deus quis me mostrar ontem esse Jesus vitorioso, esse leão conquistador. Então, são experiências que nós vamos tendo na presença de Deus, que vão marcando a nossa história com Ele, que vão marcando a nossa vida, a nossa caminhada, e que vai alimentando o nosso coração de amor para manter o nosso alvo de uma coisa só. Né? Enchendo o nosso coração de fascinação, enchendo o nosso coração de mais amor por Jesus. E eu quero encerrar compartilhando mais um testemunho. No mês passado, a gente estava aqui no Rio de Janeiro, eu estava numa igreja ministrando com os irmãos americanos, e a gente estava meditando na palavra. Eu estava meditando num texto de Jesus, João 17, que fala assim, onde eu estiver, eu quero que eles estejam também comigo. É uma oração de Jesus, né? Onde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo. Eu estava orando essa frase, Jesus, onde você estiver, eu quero estar contigo. Né? E enquanto eu meditava, o Espírito Santo falou no meu coração, você está na linha entre o querer ser e o se tornar. Você está na linha entre o querer ser e o se tornar. E eu creio que todos nós estamos próximos dessa linha. Todos nós temos um ideal que nós queremos ser com Deus. Nós queremos ser melhores na oração, melhores no serviço, melhores nas contribuições financeiras, melhor nos dízimos, nas ofertas. Todos nós queremos melhorar na nossa caminhada com Deus. Mas nós estamos na linha entre o querer ser e o realmente se tornar. O passo que vai fazer a diferença é nós abrirmos o nosso coração para uma coisa só. Fazer do nosso alvo essa uma coisa. Estar com Deus e alimentar diariamente o nosso coração com paixão por Jesus. Amém? Quero te convidar a ficar de pé, nós vamos orar. Feche seus olhos. Curva sua cabeça, nós vamos orar. Quero que você se veja também diante de uma linha, que você está entre o querer ser e o realmente se tornar. Pode ser só o teclado. Bem calminho. Quero que você se veja aonde você, aquele crente que você gostaria de ser, né? Aquele envolvimento que você gostaria de ter, o serviço que você gostaria de desempenhar, o envolvimento que você gostaria de ter com a igreja e o amadurecimento que você gostaria de ter na palavra. Tudo isso que cerca a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, tudo isso que cerca a sua vida, todo o seu desejo de estar mais próximo de Jesus, de crescer na oração, de ganhar mais intimidade, de ter mais tempo com Ele.
Mas todas as vezes parece que esse dia nunca chega. Parece que esse dia nunca rompe. Parece que a gente nunca deixa de simplesmente querer ser alguém e a gente nunca se torna essa pessoa que nós desejamos ser. Se você se vê também nessa situação, eu quero te convidar a orar, falar e ser sincero com Deus, falar: Deus, eu quero ser, eu realmente quero. O Senhor sabe, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe como eu quero crescer, como eu quero mudar, como eu quero amadurecer, como eu quero ter mais tempo, mais intimidade contigo. Jesus, de mim mesmo eu não posso. Eu peço que o Senhor me dê graça, me dê favor, para eu me tornar aquilo que eu desejo ser. Para eu abrir o meu coração para essa uma coisa que é estar contigo. Para que o meu coração não corra atrás de todos os outros interesses, mas que faça de Ti o meu único interesse. Oh Senhor, enche o meu coração de fascinação por Ti. Enche o meu coração da Tua beleza. Enche o meu coração, Espírito Santo. Eu quero ser uma pessoa de uma coisa só. Oh Jesus. Assim como Maria e Marta. Marta estava ocupada com muitas coisas, mas o Senhor falou para Maria que uma só coisa era necessária, e essa uma coisa não lhe seria tirada, porque ela buscava essa uma coisa só. Senhor, nós não queremos ser Martas fazendo um monte de coisa para Ti. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pessoas de uma coisa só, assim como Maria, assim como o rei Davi, assim como o Teu Filho Jesus. Teu Filho Jesus falou que a minha bebida, a minha comida, o meu maior interesse é fazer a vontade do meu Pai e cumprir aquilo que Ele me enviou para fazer. Oh Jesus, faz-nos pessoas de uma coisa só. Faz-nos pessoas de uma coisa só. Quero que você ainda continue de cabeça baixa. E se enquanto a gente orava e eu falava sobre uma coisa só, Deus começou a te mostrar várias outras coisas que ocupam o seu coração e que você deseja esvaziar o seu coração para que fique apenas uma coisa, apenas um interesse. Eu quero orar especialmente por você. Quero que você saia do seu lugar, eu quero orar contigo. Se enquanto a gente orava para se tornar pessoas de uma coisa só, você se viu lutando com várias outras coisas, né? Tem vários outros interesses, várias outras coisas que eu quero também, mas que você quer se focar em uma coisa só. Se você quer se focar, se você quer se tornar uma pessoa de uma coisa só, eu quero orar especialmente por você. São as pessoas de uma coisa só que vão ser encarregadas pela presença de Deus. Não é para todo mundo. São as pessoas de uma coisa só. São aquelas pessoas que largaram, que deixaram para trás as outras coisas. Coisas boas, coisas dignas, coisas que não são pecado. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de perda de tempo com aquilo que não é Deus. E talvez o seu coração deseja abraçar essa uma coisa só, mas você ainda está ocupado com muitas outras. Se você quer deixar essas outras coisas hoje e partir para ser uma pessoa de uma coisa só, para você olhar para Deus e falar: Deus, uma só coisa eu desejo,
E essa uma coisa eu vou fazer a obsessão da minha vida. Dessa uma coisa eu vou fazer o objetivo da minha vida. Eu não vou perder meu tempo, eu vou ganhar a minha vida te buscando. Jesus falou que aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Talvez as pessoas vão achar que você perdeu a sua vida porque você não faz nada de produtivo, porque você só ora, porque você está buscando sempre a presença de Deus, porque o seu maior interesse é Jesus, porque o seu interesse não é casar com alguém, o seu interesse não é ficar rico. As pessoas vão achar que você está perdendo tempo, mas aquele que perder a vida vai achá-la. E aqueles que estão achando que estão ganhando a vida, no final vão descobrir que tudo que eles acharam não é nada. Se você quer ganhar a sua vida, você tem que achar Deus. Se você quer ganhar a sua vida nessa terra, você já perdeu ela. Comece a orar no seu lugar e eu quero que você tenha um tempo com Deus, que você diga: Deus, eu quero ser uma pessoa de uma coisa só. Muda a minha vida, muda os meus interesses, muda as minhas prioridades. Uma coisa eu peço ao Senhor, e essa coisa eu buscarei, que eu possa habitar na tua casa, todos os dias da minha vida. Possa contemplar a tua beleza, que eu possa me fascinar por ti, Jesus. Que eu possa aprender no teu templo, que eu possa descobrir quem tu és. Uma coisa eu peço, uma coisa eu quero, uma coisa só é importante pra mim. Uma coisa só. Senhor, eu peço que o Senhor dê a esses irmãos o dom de ganharem a vida. Senhor, eu vejo eles aqui entregando a vida deles novamente para Ti. Não é um pecado, não é uma coisa ruim que eles estão deixando, mas eles estão deixando sonhos aqui, estão deixando coisas boas, coisas dignas, estão deixando anseios, estão deixando expectativas. E eu oro, Senhor, para que todos aqueles que agora estão perdendo a sua vida possam ganhá-la em Ti, em nome de Jesus. Faz, Senhor, desses irmãos pessoas de uma coisa só, pessoas que vão ser encarregadas de cuidar da Tua presença, pessoas que o interesse é entreter a Tua presença, preparar lugar, preparar espaço para a Tua presença, Jesus. Oh, Jesus, obrigado porque o Senhor pode contar com todos esses irmãos aqui. Obrigado porque o Senhor pode contar com eles para aquilo que o Senhor quer fazer nessa igreja, nessa cidade. A sua promessa é que o Senhor vai restaurar o tabernáculo de Davi.
promessa é que você vai restaurar a intimidade. Vai restaurar o lugar de intimidade. Essa é a sua promessa. Obrigado, porque o Senhor pode contar com esses irmãos para trabalharem nisso, para servirem nisso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Faz, Jesus, pessoas de uma coisa só. Uma coisa eu peço, eu a buscarei. Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa habitar na tua casa todos os dias. Todos os dias. Jesus, eu oro para que esses irmãos tenham revelação clara da tua formosura. Revelação da tua formosura, da tua beleza. Eu oro para que esses irmãos comecem a te encontrar, a ter encontros contigo na palavra, a ter encontros contigo na oração, a ter encontros nos sonhos, a terem visões de Jesus, a terem visões da glória de Deus, do esplendor, da beleza de Jesus. Eu oro, Senhor, para que esses irmãos vejam o Filho de Deus, vejam a beleza desse mais belo Filho dos homens. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que o entendimento seja transformado, para que o alvo seja uma coisa só, o Senhor, e que a fascinação seja Jesus, a beleza de Jesus. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Se você quiser ficar, pode ficar. Se você puder voltar para o seu lugar, fica à vontade. Glória a Deus. Vamos todos nos colocar de pé. Nós agradecemos a Deus pela vida de Vitor, da sua esposa, do pastor Vitor, da sua esposa. Deus tem cuidado. E Deus continue cuidando do ministério deles. E amanhã tem mais. Você quer saber como você pode adorar o Senhor em espírito e em verdade? Como você pode doar toda a sua vida, todo o seu tempo para o Senhor Jesus? Venha no culto amanhã. Traga mais um visitante. E nós juntos estaremos aqui levantando um altar de adoração. Eu estive no Maracanãzinho, num culto de mulheres comprometidas do projeto Vida Nova de Irajá. E eu estava lá dentro daquele culto, Vitor. E eu tive uma visão de uma adoração dentro do Maracanãzinho durante 24 horas. Num período que é bem complicado para a nossa cidade, que é o período do carnaval. E eu fiquei imaginando, comecei a imaginar como seria nós, como servos do Senhor, separarmos 24 horas, ou 3 horas, ou 5 horas, ou 6 horas, e fazer um grande revezamento ali dentro daquele Maracanãzinho, e levantando um altar ali de adoração ao Senhor. O que o Senhor não faria pela nossa cidade? Amém, querido? Isso deve ser na nossa vida. Uma coisa pedi ao Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida do irmão Vitor. Senhor, muito obrigada, Senhor, pela palavra, Senhor, que foi ministrada ao nosso coração nessa noite.
Deus, eu te louvo, eu te agradeço pela vida do teu servo, que foi um canal vivo teu aqui nessa noite. E que essa palavra possa estar gravada no nosso coração e que possamos meditar na tua palavra, declararmos versículos a ti, como uma adoração a ti, Senhor. Que possamos estar o nosso dia inteiro fascinados, motivados a estar na tua presença a cada dia mais. Abençoa, Senhor, a vida de Vitor, a vida da sua esposa. Leva-os em paz até ali onde eles estão hospedados. Guarda a vida dos teus filhos durante todo o dia de amanhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glorificar o nome do Senhor. Amém. Dê um abraço bem apertado na pessoa que está do seu lado. E eu tenho alguns avisos a dar, irmãos. Pode sentar rapidinho. Eu quero agradecer a sua presença aqui, né, no nosso meio. Me traz aqui, Hugo, um bate-bate desse aí. Fazendo um favor. E esse bate-bate... Isso aí. Peraí, vamos organizar, né, gente? Vamos organizar. Cadê o Daniel? Daniel? Cadê o Daniel Couto? Vem cá, Daniel. Esse bate-bate aqui é uma lembrança do nosso congresso. Ele está custando R$7. Está escrito aqui, ó, 5º Congresso Docmos BCA, semeando adoração, recebendo unção. E do outro lado, Igreja Batista do Campo dos Afonso, a igreja que conquista o seu coração. E nós vamos usar esse bate-bate num período de culto. Hoje nós usamos pouco, amanhã nós vamos usar mais e no domingo, irmão, vai ser um barulho santo, amém? Isso aí. E nós vamos organizar essa batida aí, né, ô Daniel? Como é que vai ser? Atenção. Primeiro aqui, o Daniel vai estar ensinando a primeira batida que é dessa noite. Amanhã nós vamos ter outra. E no domingo a gente vai fazer aquele barulho santo aqui, ok? Vamos lá, primeira batida, Daniel. Pois é, a batida dessa noite seria para os visitantes. Quem está nos visitando essa noite fica de pé. Espera aí rapidinho. Espera. Quem trouxe essa galera bonita aqui? Vamos lá. Quem foi que convidou? Vem aqui na frente, irmão. Vem cá. Irmã, irmão. Dá um bate-bate para eles ali, ó. Paola, pega aí. Pega aí. Oi? Isso. Ok? Os dois irmãos aqui, vocês que trouxeram aquela galera ali, qual a igreja? Batista Central de Olaria. Uhul! Vem cá, irmão. Isso aí. Isso aqui é para os irmãos voltarem amanhã e comprar o bate-bate para a gente, ok? Hoje totalmente desgovernado, desorientado. É isso aí. E toda vez, muito bom. E toda vez que a gente glorificar o Senhor, nós vamos bater palma. Não, nós vamos bater o bate-bate, amém? Isso aí, muito bom. Ok? Então, se o irmão quiser adquirir, ali fora estamos vendendo a R$7. Estamos também ali fora com o stand, com todo o material que o pastor pregou aqui. Os livros, a pulseira, o DVD. DVD, né, irmão? O DVD está no stand ali fora. Saindo daqui, passe ali no stand para estar adquirindo também o seu material. Ok? Vamos ficar de pé então e nós vamos chamar o pastor Marcelo aqui na frente. O pastor Marcelo está meio enrolado para bater o bate-bate. Não. Isso aí. Pastor Marcelo, que é o pastor de contato dos Docmos, né, dos jovens da igreja. Eles vão estar orando, vai fazer alguma consideração final aqui. E logo em seguida nós estamos sendo dispensados.
Nós temos aqui fora também a cantina, vai estar funcionando. Não vai embora, a gente vai fazer uma social ali fora. Não vai embora sem antes estar confraternizando com os nossos irmãos, ok? Glória a Deus. Quem está semeando adoração hoje aqui? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então você vai receber a unção necessária. Conhecemos hoje um pouco de Davi. E se viu um menino, adolescente de 14 anos de idade, que lá nós